Dentro da programação do quadro A Cidade em Destaque do repórter Aurora, eu recebo o português José Pacheco, uma das referências quando tratamos na educação, referência mundial. Esteve palestrando aqui no município de Guaporé, na última quinta-feira, dia 28 de maio, no auditório do Núcleo Universitário da UX, nosso município, que contou com a presença de participantes de cidades, de 35 cidades aproximadamente, ou até mais, de toda a região da Serra Gaúcha e Planalto. E a gente quer saber um pouco mais sobre essa história, o modelo atual de educação. Pacheco, primeiramente, o nosso bom dia. Eu gostaria que você se apresentasse à comunidade guaporense e regional. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Eu sou um português, como tu disseste, que está interessado em aprender o Brasil. Não trago nada de novo, trago-me para conversar com Guaporé, através do meu amigo Tiago, que me convidou para aprender como é que Guaporé pode melhorar-se um pouco mais, para além daquilo que já é, que é uma excelente cidade, um excelente povo. Então é isso que eu sou, um português, a aprender o Brasil e a tentar ser útil à educação do Brasil. Fundador da Escola Ponte, em Portugal. Gostaria que você trouxesse um pouco dessa experiência aqui para a nossa comunidade. Como é que é o trabalho nesse educandário? A Ponte é uma escola pública. É uma escola pública portuguesa que, 40 anos atrás, começou um projeto tentando sair daquela situação em que a cidade se encontrava. Há 40 anos a cidade era conhecida por extrema violência, analfabetismo, imigração, porque a indústria têxtil estava em crise, fechavam as fábricas. Era conhecida aquela escola porque os alunos e os pais batiam nos professores e nem sequer tinha banheiro. Então era uma situação muito precária e que tem a ver com o facto de nós termos saído, nessa época, de uma ditadura de 48 anos, que deixou Portugal num estado deplorável. Então a escola o que fez foi, ou melhor, 3 professores dentro da escola, o que fizeram foi, a partir daquilo que eram, daquilo que sabiam, das suas insuficiências, de um modo gradual, humilde, procurar caminhos novos para a educação, respeitando aqueles que não queriam, e eram a maioria. O que aconteceu foi que, ao fim de meia dúzia de anos, esses alunos desses 3 professores foram os melhores nas provas nacionais. Isso foi uma surpresa imensa. E, ao fim de meia dúzia de anos, este velhinho que está aqui a falar contigo foi prefeito da cidade. E, ao fim de 40 anos, é uma cidade modelo, vamos falar assim, ou pelo menos referência, de desenvolvimento humano sustentável. Resumindo, pessoas que compreendem que os jovens merecem mais e melhor, que percebem que escolas são pessoas, são comunidades, e que, com coragem e prudência, para não fazer das crianças cobaias de laboratório, encetam caminhos de mudança bem ponderada, mudança bem preparada, mudança com responsabilidade para algo melhor, em que todos sejam sábios e felizes e haja desenvolvimento humano. Como é que o educador analisa atualmente a educação no mundo como um todo, esses modelos diferenciados que estão sendo implantados? Eu viajei a muitos países, dezenas de países, né? Até que cheguei ao Brasil. E hoje eu posso dizer que se nós realmente vamos ter uma educação para uma nova sociedade, para um novo conceito de pessoa humana, esse modo de educar está a nascer no Sul, na América do Sul e fundamentalmente no Brasil. Só os brasileiros é que ainda não deram conta disso. Mas eu tenho o privilégio de viajar o Brasil todo e conhecer projetos como este que, neste momento, o Tiago e a Prefeitura assumiram. Então está a nascer uma nova educação no mundo. Uma educação em que, a par
do desenvolvimento cognitivo, a aprendizagem das matérias, de matemática, português, etc., nós contemplamos a multidimensionalidade do ser humano. Ou seja, a componente ética, emocional, afetiva, estética, espiritual, etc. Então nós estamos a 30 ou 40 anos de distância de uma outra educação, e essa, como eu disse, eu sinto que está a nascer no Brasil. Acompanho centenas de projetos no Brasil. Aprendo muito com o Brasil e sei que vai concretizar-se realmente esse sonho, não é? Que não é só do Tiago, mas que também é dele e do Guaporé. Então tudo vai mudar. Mas o mais curioso é que tudo vai mudar a partir da escola, da educação. A educação é o eixo estruturante do desenvolvimento local, do desenvolvimento humano. O que me surpreendeu, porque na Europa eu não esperava isso. Na Europa nós limitamos-nos a refazer a escola. Aqui no Brasil vai muito além. Nós estamos a construir comunidades de aprendizagem. Dentro desse trabalho no país do conhecimento da nossa educação, Pacheco, o que falta? Investimento e valorização dos nossos professores atualmente? Esses são os dois pilares, ou nós temos investimento? O que falta é valorizar quem está ensinando? O Brasil tem tudo o que precisa. Tem ótimos educadores, bons gestores, bons teóricos. O que falta em muitos lugares é uma decisão política. É o poder público compreender que, pelo caminho que nós vamos, estamos a encaminhar-nos para uma catástrofe. É inadmissível haver 30 milhões de analfabetos. É inadmissível que 150 brasileiros sejam assassinados em cada dia que passa. É inadmissível que de 4 em 4 horas uma mulher seja estuprada. É inadmissível que o sistema educativo desperdice em corrupção 56 bilhões de reais por ano. É inadmissível que apenas 1/10 dos jovens do terceiro ano tenha conhecimentos matemáticos suficientes. É inadmissível que um formado em Direito não consiga aprovação na Ordem dos Advogados. Portanto, não pode continuar. Em Guaporé nós temos uma prefeitura que está atenta, é sensível e decidiu realmente recomeçar a partir do que nós somos, do que nós sabemos, recomeçar algo que vai conduzir a essa finalidade que há pouco falei. Mas há mais duas questões que é preciso, duas necessidades. Aquela que tu falaste, cuidar da pessoa do professor, que no Brasil é muito maltratado. E não só financeiramente, né? Sim, a questão financeira é importante, mas é muito mais do que isso. É dar-lhe boa formação, o que não existe, ou raramente existe. Proporcionar um reconhecimento social, com um estatuto social, enfim, que está depreciado e que deve ser retomado, etc, etc. E, fundamentalmente, a terceira questão, a terceira necessidade, que é a mais difícil, que é reconfigurar a prática das escolas. As escolas funcionam como há 150 anos atrás. Esse modelo que hoje existe nas escolas é um modelo herdado da Revolução Industrial da Inglaterra, com influências da Prússia e da França. Então, essa reconfiguração é o mais difícil porque os professores foram educados num contexto social que reproduzem. Reproduzem a questão da aula, da turma, tudo mais, sem perguntar porquê é que é assim. Essa é a parte mais difícil. Então, eu penso que essa é, desculpa a arrogância ou a presunção, aquilo em que eu posso participar como minha tarefa. Porque eu participei de muitos projetos de reconfiguração da prática escolar. Essa é difícil, ou seja, reconhecimento público, ou seja, intervenção do poder público e das universidades. Segundo, cuidar da pessoa, para que ela cuide das pessoas, não é? Como diria o Paulo Freire, a escola não muda a sociedade. A escola muda as pessoas.
e as pessoas mudam a sociedade. As pessoas são a sociedade. As escolas são pessoas. A terceira, que é a reconfiguração, é bem difícil, passa por um trabalho ligado à universidade, passa por um trabalho ligado à comunidade, passa por um trabalho de formiguinha, muito chão, respeitando aquilo que os professores são. Isso tem desestimulado de uma certa forma esse modelo, podemos destacar, educacional arcaico que vem há 150 anos, desestimulado os próprios estudantes? Desestimula porque os jovens não sabem porque é que aprendem aquilo que aprendem, ou seja, não aprendem. Um jovem aprende quando a aprendizagem é significativa. E no contexto deste modelo escolar, a aprendizagem não é significativa. O professor dá a sua aula e dá bem, não duvido. Os professores são bons. O aluno ouve, mas não escuta. Decora, mas não aprende. Coloca numa prova, mas não é avaliado. Esse é o drama do Brasil neste momento. Nós sofremos de uma crise moral, de uma crise económica, muito da responsabilidade da escola que nós temos, da universidade que nós temos. Esse modelo reproduz uma determinada cultura, um determinado modelo de sociedade, não é? Então, urge realmente criar condições, e no Brasil isso está a acontecer, para que esse modelo seja questionado. Não é? E muitas vezes as pessoas me dizem, eu trabalho assim porque sempre foi assim, não é? Velho síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, você sempre assim. Não é, não foi sempre assim. E quando nós vemos, por exemplo, os jesuítas, que são os guardiães do templo, não é, da escolástica, na Catalunha, os jesuítas mudaram a escola toda. Deixou de haver aula, turma, série, prova e tudo mais. E os resultados são excelentes. Desenvolvimento humano. Por que é que nós olhamos para isso? Olhamos para o exemplo da Finlândia, olhamos para o exemplo de tantos outros países, e o Brasil, que tem muito mais condições de fazer essa mudança, eu considero que é no Brasil que as coisas têm de acontecer. Esse abandono do modelo tradicional é aqui que ele vai acontecer. E, aliás, não sou eu que o digo. Edgar Morin, o grande Edgar Morin, que ainda é vivo, ele disse-o em São Paulo, no princípio da década de 1960. Ele dizia, o futuro da educação está a nascer no Sul. Isto há 60 anos atrás. Há 50 anos. E Agostinho da Silva, que foi um grande educador que esteve no Brasil, ele dizia, antes de ir embora, o futuro da educação do mundo está no Brasil. Eu hoje sei que está no Brasil. Eu sei. Portanto, é uma questão de tempo, de esforço, e vai acontecer. E o projeto Tiago Berto, idealizador do projeto Cidade Escola aqui de Guaporé, que o senhor teve o prazer de conhecer e com certeza irá contribuir e muito. É este modelo que será empregado no futuro e já vem sendo em muitas partes do mundo e do Brasil? É um dos modelos. Eu falaria de um construto, falaria de um protótipo. Se tudo decorrer como eu espero, e eu penso que o Tiago representa o sonho, não é? Esse sonho vai ser realidade, vai virar realidade. E dentro de uns 5 anos, no máximo 7, Guaraporé será lugar de visita obrigatória de muitos municípios à volta, onde os educadores de outros municípios virão colher ensinamentos não para reproduzir, mas para reinventar a própria educação desses municípios. Porque não há receitas, não há modelos, há exemplos, há protótipos. Então, mas o Tiago é que pode falar sobre isso, não é? Eu estou a começar a tomar conhecimento, mas aquilo que eu vejo me faz acreditar que é uma possibilidade muito forte de Guaporé ser um lugar de turismo pedagógico, turismo educacional. Por que não? O espaço, o senhor chegou a visitar no Parque Municipal Ecológico, é um ambiente agradabilíssimo, né, para a prática educacional, até pelo convívio direto com a natureza. Eu quando lá cheguei, não é, eu disse, é um templo, não é? É um templo. Dá vontade de meditar ali. É um lugar fantástico, maravilhoso. Ainda bem que foi preservado.
Então é preciso que as próximas gerações façam experiências de aprendizagem nesse contexto. Eu, quando digo as próximas gerações, são também os adultos, não é? Como diz o Tiago. A educação começa 20 anos antes da criança nascer. Ali tem de ser criado aquilo que eu chamo de protótipo, ou seja, um exemplo do que pode ser a educação, no respeito pelo património natural e não só, que nós recebemos das gerações anteriores, e refazendo, não é, a relação que nós temos com a natureza e com os outros. E aquele é um lugar inspirador, realmente. Que mensagem o educador José Pacheco, reconhecido mundialmente na área da educação, deixaria para a comunidade regional, principalmente os jovens e os professores, né, que têm diariamente a arte de ensinar e nos fazermos cada vez mais cidadãos de bem para o futuro? Como eu costumo dizer, os velhos dão conselhos, mas não seguem esses conselhos. Então, não vai ser um conselho, vai ser uma mensagem fraterna. Que os professores ou os educadores que amam verdadeiramente os seus alunos e que amam a sua terra, Guaporé, que sejam coerentes com aquilo em que acreditam. E que gradualmente, lentamente, com coragem e prudência, sem fazer das crianças cobaias de laboratório, eu repito muito isto, percebam que aquilo que o Tiago traz, que é um dos modos possíveis de gerar uma comunidade de aprendizagem que seja fonte de desenvolvimento. Então que sejam coerentes com eles mesmos, que acreditem no sonho e que no tempo, porque é uma questão de tempo, concretizem esse sonho do Tiago, que é o sonho do Guaporé. Toda a gente quer uma terra fraterna, próspera, toda a gente quer que as próximas gerações sejam felizes, sábias. Então eu peço que as pessoas realmente compreendam aquilo que o Tiago traz e que sejam coerentes com os seus sonhos também. José Pacheco, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Cidade em Destaque do repórter Aurora, e parabéns pela exposição no Núcleo Universitário da UX aqui de Guaporé para cerca de 380 pessoas interessadas em aprender esse novo modelo da educação no mundo. Muito obrigado, um ótimo final de semana e volte sempre a nossa querida Guaporé, que é conhecida nacionalmente como a capital da hospitalidade. Muito obrigado. Obrigado, Ivan.